Bom, começar já trabalhando. Ó, o Bahia de hoje faz o melhor começo de campeonato brasileiro desde 86, né? E você conhece muito o time de 86, o time de 88, porque você estudou para fazer seu livro. Muita gente fala que o time de 86 era melhor do que o de 88. Qual a sua opinião sobre isso? Falam que o de 90 também era melhor, né? É, mas quem ganhou? Foi o de 88. Ficou 88 também. O time de 88 foi uma coisa que foi se formando campeão, né, Darino? Não vou trazer essa polêmica pra cá, não, mas assim, era um time que foi se encaixando ali as peças, né? Os jogadores foram se conectando de uma forma que a equipe encaixou a ideia de jogo que era muito difícil de jogar contra. E no meio da competição todo mundo foi percebendo, né? Dá pra chegar. Mas assim, era um time com muitos jogadores de qualidade, cara. Muitos jogadores de qualidade. Eu não preciso nem falar do Bobô, né? Uhum. Paulo Rodrigues, cara, meio campista espetacular. Eu tinha dois laterais fortes, a dupla de zaga se complementava, né? Um que sabia jogar um pouco mais e um que sabia, né? Mas assim, era um time que tinha muita característica de ser vertical quando precisava, né? Quando precisava baixar um pouquinho a intensidade também conseguia fazer jogar. Mas assim, eu acho que aquele time, Darino, não tem como se comparar, né, cara? Porque tá na história, é o time que todo mundo fala, é o time que todo mundo lembra. Agora me diga uma coisa, Cleiton. A gente fala muito dos talentos individuais, né? Mas a gente fala muito sobre a tática de 88. Qual era o destaque tático desse time? Rapaz, esse time tinha muita característica, assim, de primeiro que, assim, eu acho que o Paulo Rodrigues era o coração daquele time, né? Porque era ele que ditava o que ia acontecer. O ritmo do jogo. O ritmo do jogo. Qual lado o Bahia ia sair. Mas assim, era um time de muita chegada para cruzamento. E aí tinha um cara que era Bobô, que sabia se posicionar, né? Era um elemento surpresa ali que chegava para finalizar. E assim, foi uma arma importantíssima, né? A gente vai falar de Charles, a gente vai falar de outros atletas, mas eu acho que se eu pudesse destacar dois, assim, para transmitir o que era a ideia de jogo daquele time, era um time muito forte de corredor, né? Um time que gostava muito de transitar de um setor para o outro do campo com muita velocidade. E essa jogada de cruzamento, assim, a maioria das vezes, Darino, o Bahia conseguia finalizar. E quando não conseguia finalizar, tinha Bobô lá para pegar a sobra, o rebote, o que quer que fosse. Era um cara que, assim, era um 10, mas que tinha um faro de 9, né? E fazia muito gol, fez muito gol naquela edição. Então eu diria que era um Bahia muito vertical, era um Bahia muito agressivo, sabe? Que não deixava o adversário descansar, principalmente na Fonte Nova. E quando tinha bola, acelerava e tentava bombardear o adversário de todas as formas possíveis. Qual era a planificação tática básica? Porque o time jogava no 4-3-3, né? Na e prática, jogava num 4-4-2 também, mas era um 4-4-2 meio bagunçado, né? Porque Zé Carlos caia pra ponta direita, aí tinha um ponta esquerda mais fixo, né? Charles, como aquele centroavante construtor também, e Bobô que virava centroavante também o tempo inteiro. Exato. E o Charles, ele fazia um movimento muito bom com o Bobô, né? Porque eles se invertiam os papéis. Charles é um jogador que fazia muito movimento, aí abria espaço para Bobô. Técnico, né, muito. Porra. E aí o Zé Carlos também pisando na área o tempo todo. Assim, são jogadores que quando a gente olha para a característica naquela época, já tinha muita coisa que a galera fala que é o futebol moderno de hoje. Ver um Paulo Rodrigues jogar, veio um Zé Carlos, que era hoje a gente ia chamar de quê? Todo campista, né? O Zé Carlos. O cara fazia tudo no meio campo. Aí tinha um segundo atacante, um 9, né? O Bobô, que é o 10 que todo mundo imaginou na década seguinte, que era aquele cara de carimbador de bola. Sim. O Bobô já era o 10 que todo mundo fala que é o 10 moderno hoje, né? Por isso que essa conversa de futebol moderno exatamente. Mas o Bobô já era o 10 que todo mundo acha que é o 10 moderno, que é o cara que pisa na área, que é o cara que faz gol, articula, mas chega na frente pra finalizar. Agora vamos lá. Pra me dar o corte. Tava demorando. Me dar o corte. Você sabe até o que ele ia perguntar. Pra me dar o corte, eu quero saber se tem alguma semelhança entre o Bahia de 88 e o Bahia de 2024, do ponto de vista técnico-tático. Quer começar, Cleiton? Cara, eu acho que tem jogadores semelhantes, tá? E aí quando eu falo semelhante, eu vou falar de característica e não de qualidade. Até porque, quando a gente fala de qualidade... Até porque se você não fez essa ressalva, você não era aquele de São Paulo. Exatamente. Não, mas é porque assim... De comportamento, de função, de importância para a equipe. Eu acho que se a gente for trazer para o cenário do Bahia,
O Paulo Rodrigues talvez seja o Caio Alexandre de Sim, hoje, né? de fato. Um jogador ali que dita o De fato. ritmo, que escolhe ali o lado que o Bahia vai jogar. Eu acho que Zé Carlos seria o Jean Lucas, né? Sim. Um jogador capaz de pisar na área, mas também de articular. Só que pelo outro lado, né? Só que pelo outro lado, né? Certo. Mas assim... Mas aquele time de 88 tinha muita mobilidade, Dario. Muita mobilidade. É porque os lances mais emblemáticos de Zé Carlos, Sim, né, são caindo sim, pela direita. exato. Mas assim, tinha muita mobilidade naquele time. Eu acho que o Cauli seria o Bobô, né? Um jogador que pisa na área pra finalizar, mas também que tem muita capacidade, que joga numa zona mais adiantada, o que pelo menos gera desequilíbrio numa zona mais adiantada, Sim. né? Talvez a diferença seja que... Não sei bem que Bobô também tinha muito condução de bola, né? Ele tinha. É, tinha Tinha muita e condução. domínio com a perna direita, a perna esquerda, Era- finalizava com a perna Agora, direita. Bobô é um Ambidestria, jogador tecnicamente ambidestria, superior, né? Ambidestria funcional. Eu diria que sim. Até porque faz mais gol, tá, exato, finaliza com melhor. impacto pro jogo maior, porque era um cara que decidia a partida. Sim, Né? Tinha gol no repertório, e isso era constante. Não era um cara que você ia passar um jogo todo ali e ia dizer, pô, ele articulou, ajudou. Não, você ia falar, não, pisou na área, finalizou, fez o goleiro ter trabalho, né? Era um cara mais dessa característica, mas assim, tem muita semelhança, cara. Eu acho que assim, tem outra comparação que eu não vou fazer, porque eu acho que não cabe, cara. Mas assim, o Bahia hoje tem atacantes de mobilidade que você poderia ali pensar no Charles, mas essa aí eu não vou fazer não. Essa aí eu vou deixar o Charles bem reservado num lugar especial. Os mais novos, velho, Charles é o que a gente chama de craque centroavante. Charles era um jogador para ser titular ou postulante a titular de seleção brasileira em Copa do Mundo, não fosse para mim no joelho. Eu tô falando isso aqui sem fanatismo, sem clubismo, sem nada. E deixando a minha amizade, que eu tenho uma amizade muito forte com ele. A gente trabalhou junto no Bahia, na época que ele foi auxiliar, treinador. Mas, cara, o que Charles tinha de recurso técnico era uma brincadeira. E era rápido, finalizava bem de todo jeito. Não à toa, né? Jogou em outros clubes do naipe do Bahia, como o Grêmio. Foi comprado por Maradona, porque ele era craque de bola. Infelizmente, o problema crônico no joelho impediu E que assim, ele se transformasse no que ele poderia ter se transformado, né? sabe o que é que me chamava Eu muita atenção? achei muito relevante você não cometer esse sacrilégio. Não. Parabéns, Não, parabéns. Não vou fazer isso, não. É. Mas assim, cara, eu achava muito... Eu revendo os jogos, né? Era muito interessante porque, assim, a gente vai considerar a qualidade das transmissões da época, né? Porque não tinha tanto recurso assim. Mas a qualidade dos gramados não era a qualidade que a gente tem hoje. Puxa, tá bem brincadeira. E a quantidade de gol em 2 toques que Charles fazia era absurdo. E pra deixar claro pra galera que tá assistindo, o Cleiton traz a questão do gramado, porque assim, a bola ela fica muito viva. Então, pra você realizar um domínio, né, todo gestual técnico, você tem que ter um arcabouço motor absurdo pra poder ter soluções ali, porque às vezes a bola ela pinga e vai pro outro lado. E que aquela você bola pensou. molhada, velho, que batia nos caras, era Já como tem se fosse isso. uma pancada. E o peso da bola fazia também. pá! Tudo isso. Então, assim, é impressionante, de fato. Outra característica que eu acho que já não é em termos de comparação de jogador a jogador, mas, assim, que eu acho muito interessante é a questão da verticalidade. Esse Bahia é um time que, quando tem bola, consegue também jogar, mas o mais interessante desse Bahia, que se mostrou e vem se construindo isso, né, e sendo lapidado, é a característica do Bahia para acelerar o jogo quando rouba a bola. Então, eu acho que tem algumas semelhanças nesse sentido. Se a gente revisitar o primeiro trimestre, o Bahia tinha muita mecânica ali de último terço para cruzamento, né? E isso a gente também conseguia ver nesse time do Bahia de 88. E o Bahia conseguiu trazer isso, teve uma dificuldade em determinado momento da temporada e revisita novamente depois, né? Até tem o lance do Arias, né? Que ele cruza no Everaldo contra o Botafogo, que o goleiro faz um milagre, ele no Everaldo até consegue cabecear, o goleiro faz um milagre, o John. Mas assim, são muitas situações que a gente pode tentar trazer. Eu tô vendo que você tá dando um sorriso aí, porque você já deve estar pensando nessa temporada, né? Pô, o que é que acontece a partir de agora? O que eu tô pensando é o seguinte, nessa questão comparativa, eu tô focado no corte, na polêmica. Tá. Se algum jogador de hoje jogaria no time de 88. Caramba. É difícil. Até porque esses caras são deuses, né? E até porque eu sou amigo de muitos deles. Não, Difícil. repare. Agora eu acho que tem um cara que eu acho que estaria ali, velho. Arias. É um bom nome. Acho que Arias ali, velho, ia brigar bem pela Bom titularidade. No meio é difícil. Não. Deixa lá. Deixa quieto, né? intacto. No meio é Deixa difícil. quieto. No ataque nem Também pensar. No ataque também não. Talvez um Everton Ribeiro ali poderia... Não, mas Ameaçar não, Gil Sergipano. mas não esse Everton Ribeiro do Bahia. Talvez Sim. Não, esse sim, Everton antes, Ribeiro né? do Bahia. Se a É. gente pegar O que o chega áudio... no Cruzeiro, né? Exato. Agora, por exemplo, Jean Lucas com Zé Carlos. Jean Lucas, Não, calma. Não. Qual foi o outro que você disse? Sou Caio Caio Alexandre com Paulo Alexandre, Rodrigues? não, Nem Não, pensar. não dá. Nem pensar. Ô, Acho Darinho. o Ronaldo também mais goleiro que Marcos Felipe. Lógico, entendendo o contexto de goleiro na época, época, né? Porque sim. o goleiro é uma questão muito específica, né? Porque os de hoje,
Até os médios são muito melhores do que grandes goleiros do passado pela evolução, né? Sim. Da posição. Hoje, o perfil de Paulo Rodrigues falta até na seleção brasileira. Ah, Darín. com certeza. Então, assim, O box to box, né? eu não digo nem um box to box, mas o cara que consegue fazer Que isso, inicia, E né? mas organizar. consegue dar ritmo, sabe? Pausar, acelerar, Não temos. não tem. Assim, é difícil. A gente vai falar de um outro Tem nem nome, assim. postulante pra E isso. interessante que ele era um cara com a biotipia diferente também da Exato, posição. Era um exato. cara alto, de porte, né? E isso aí mudava tudo dentro do jogo também. Porque sustentar uma pressão, proteger uma bola, isso muda completamente. Mas sabe o que destacava muito? Porque ele não perdia a mobilidade. Sim, fato. Girava para um lado, Fato. girava para o outro, assim. E assim, tem uma coisa que é muito interessante daquele time, que é o seguinte: os laterais do Bahia já sabiam. A partir do momento que ele dominava a bola, o lateral já se projetava, Já se porque projetava. sabia que a bola ia chegar. E limpa, né, velho? Exato, Tranquilo. exato. Não, tem gente aqui cornetando. Eu já sabia, né? Por exemplo, Marcos, essas comparações são fogo. O futebol totalmente evoluído taticamente, vocês fazendo essas comparações. Ô, Marcos, aí que tá. A comparação, para além da polêmica vazia, eu não gosto de polêmica vazia. Mas às vezes é legal. Tá bom. Mas assim, ó, mas eu vou explicar para vocês. O grande intuito da comparação é o quê? Trazer conhecimento sobre o time de 88. Sim. É um gancho pra gente falar para as novas gerações do que era esse time, pra Sim. aprofundar um pouquinho, porque todo mundo sabe quem são os jogadores, mas este viés, do ponto de vista do funcionamento, a gente não vê muito. E a comparação foi só sobre isso. Ninguém disse aqui quem é melhor, quem é pior, nada disso. Inclusive, a gente fez várias ressalvas, né, pra poder justamente manter. Eu vou dizer que Gabriel Xavier é melhor que o João Marcelo. Rapaz. É só pra sacanear, meu brother. Eu sei que ele tá assistindo. Daqui a pouco ele me manda mensagem aqui. Seu moleque vagabundo! Te amo, Joãozinho. Valdionor, a grande diferença entre o Bahia de 88 para o atual é o banco de reservas. O atual é muito melhor. É verdade. Não, isso é. Bom Acho que ponto. o Isso elenco é. o Excelente. elenco é mais homogêneo, né? Sandro Queiroz e Juba na lateral esquerda é outro bom candidato. Não, Darino, deixa. É, pô. Oxente. É porque eu gosto de Juba. Não, Né? Não, parei. Senão vou ser cancelado. Mandar um beijo também para Humberto Lionel, grande Gleidson. O time de 86 era melhor, sim. Paulo Martins, Rosa Leandro, Maria Polônio, Bobô, Zé Carlos, Humberto Zanata, Celso Estevão, Humberto, Cláudio Adão. Aí que tá, não sei se Cláudio Adão teria vaga no time de 88, porque Charles estava voando, né? Mas eu sou fã de Cláudio Adão, que centroavante da zona. Chegou aqui no fim de carreira, fazia gol de todo jeito. Um dos melhores cabeceadores do futebol brasileiro. Dizem que homem de área talvez ele tenha sido o melhor da história do Bahia, né? A vestir a camisa do Bahia. Rapaz, não é. Aí assim, pô, não sei como era São Filipe, né? Esses caras, mas vamos lá. Dele pra cá, na área, difícil. Difícil achar um melhor. Porque aquilo que você falou, né? Charles era mais completo, né? Móvel. Fazia gol, mas de forma Agora diferente. na área mesmo. Muito recurso. Capacidade de parede, de giro, de cabecear principalmente. Cláudio Adão era um monstro. Foi um dos meus primeiros ídolos no Bahia, Cláudio Adão. Porque quando eu tava começando a virar gente, era Cláudio Adão lá na frente. Bom, senta o dedo no like aí, rapaz. Se tiver notificações, inscreva-se.